Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será No Santuário de Deus. Alguns textos que vão aparecer aqui no nosso guia de estudos que merecem ser destacados. O primeiro deles, Apocalipse capítulo 7, verso 15, que diz assim: Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Um outro texto que tem que ser aqui destacado também, Apocalipse 21, verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nesses dois textos que falam sobre a Nova Jerusalém, nós encontramos aqui duas declarações que parecem ser conflitantes no primeiro momento. Na descrição que é feita no livro do Apocalipse a respeito da Nova Jerusalém, num primeiro texto do capítulo 7, o João ele vai mencionar que viu os salvos diante do Senhor no seu santuário, servindo dia e noite. Lá em Apocalipse 21, verso 22, ele diz, mas eu não vi lá santuário, porque Deus e o Cordeiro são o seu santuário, são o seu templo. Como que nós podemos harmonizar esses dois textos? Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é de um autor chamado Richard Davidson, na sua obra The Sanctuary, to Behold, the Beauty of the Lord. Na página 31, ele vai dizer exatamente o seguinte: o santuário, templo celestial, sempre foi o lugar em que as hostes celestiais adoram a Deus. Mas com o surgimento do pecado, esse santuário se tornou também o lugar de onde a salvação é oferecida à humanidade. Quando o problema do pecado não mais existir, o santuário celestial voltará a desempenhar a sua função original. Em Apocalipse 21, 22, João o Revelador relatou que não viu templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Mas isso significa que não há mais casa do Senhor onde as suas criaturas possam ir e ter comunhão especial com Ele? De modo nenhum. O que o texto, portanto, está dizendo para a gente não é que na Nova Jerusalém não haverá mais santuário, tabernáculo, templo. É que a razão pela qual hoje o santuário ou o templo ele é encarado por nós, sabendo que no tempo do Antigo Testamento, quando os sacrifícios eram feitos no contexto do templo, tudo apontava para Cristo Jesus, que um dia viria para poder morrer pelos nossos pecados. No contexto do Novo Testamento, nosso olhar agora já não está mais naquele templo de Jerusalém. Nosso olhar está apontado para o alto, porque Cristo Jesus, ele ministra dentro do santuário celestial. Em 1844, ele saiu do lugar santo, passou para o lugar santíssimo, aonde o processo de juízo está acontecendo. E quando ele terminar, então ele se levantará no santuário e dirá, está consumado, eu terminei. Agora, aquele que está imundo permaneça nessa condição e aquele que foi purificado permaneça nessa condição. Então ele vem ao nosso planeta para buscar aqueles que se entregaram a ele, que tiveram uma noção ou tomaram a decisão de poder se entregar a ele. Esse tipo de situação, ou esse tipo de necessidade não haverá na nova terra. Porque o que o livro do Apocalipse está dizendo para a gente é que não haverá mais pecado para ser expurgado, para ser perdoado, para ser pecadores para serem purificados. Na nova terra, tudo será perfeito, inclusive a humanidade que lá estará. Já terá sido salva pela graça mediante a fé. Seus pecados já terão sido lavados no sangue do Cordeiro. Aquilo que é mortal já terá sido reversido de imortalidade. Portanto, agora, o santuário ou o templo na Nova Jerusalém, ele já terá uma outra função. E a função será pura e exclusivamente a adoração ao Criador. Por isso, no livro de Isaías, Isaías vai mencionar de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne virá perante mim para adorar, diz o Senhor. O processo ou a razão pela qual existirá a Nova Jerusalém e existirá o templo na Nova Jerusalém será exclusivamente para a adoração, não mais para a salvação, não mais para expurgar o pecado. Louvado seja Deus por essa realidade. E eu espero realmente ter a oportunidade de vislumbrar a Nova Jerusalém, de viver nessa cidade, sem qualquer tipo de preocupação,
sem a necessidade daquilo que alguns essa semana farão. Olhando para 2023 e dizendo, em 2023 eu quero deixar de fazer isso, eu quero passar a fazer aquilo, eu quero vencer essa fraqueza de caráter, eu quero vencer esse pecado, eu quero ser mais isso ou menos aquilo. Quando você pensa na Nova Jerusalém, esse tipo de preocupação já não existirá mais. Porque tudo o que terá na Nova Jerusalém será pureza, perfeição e templo será sinônimo de adoração ao Criador. Eu almejo fazer parte dessa cidade. Eu almejo adorar nesse templo. E você? Vamos orar para que hoje nós tenhamos a força moral para tomar as decisões que nos colocarão nessa condição? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra e porque através da tua palavra nós podemos ser transformados, edificados, exortados e inclusive incentivados a viver uma realidade de compromisso com Cristo Jesus. Queremos nos preparar para Nova Jerusalém. Queremos viver nessa cidade onde o templo será sinônimo de adoração apenas, só e exclusivamente adoração. Enquanto vivemos aqui, purifica-nos, lava-nos e prepara-nos para o grande dia, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?